Por que você sente que precisa controlar tudo? Por que existe essa urgência silenciosa dentro de você, como se cada detalhe da vida precisasse obedecer à sua vontade? E o que exatamente você teme que aconteça se simplesmente soltar? Pense por um instante. Quantas vezes você já tentou organizar o mundo à sua maneira? O tempo, as pessoas, os resultados, como se a vida fosse um mecanismo que pudesse ser ajustado com força suficiente. E ainda assim, algo sempre escapa. Sempre há um atraso. Uma resposta que não vem. Um plano que não se cumpre. E então nasce a frustração. O cansaço. A ansiedade que corrói em silêncio. Mas e se o problema não for o mundo? E se o problema for essa necessidade constante de moldá-lo? Epicuro ensinava algo simples e ao mesmo tempo profundamente desconcertante. Não é o que acontece que perturba os homens, mas o que eles pensam sobre o que acontece. Percebe? Não é a vida que pesa. É a forma como você se relaciona com ela. Você tenta segurar, mas quanto mais segura, mais escapa. Você tenta garantir, mas quanto mais tenta, mais incerteza surge. Existe uma tensão invisível nisso. Um esforço constante. Uma luta silenciosa contra aquilo que simplesmente é. Agora me diga, isso tem te trazido paz? Ou apenas um cansaço que você já nem consegue explicar? Epicuro não falava sobre controle. Ele falava sobre prazer, mas não o prazer superficial que o mundo vende. Ele falava de um prazer profundo, estável, quase silencioso. A ausência de perturbação. A isso ele chamou de ataraxia. Um estado em que a mente não é puxada pelo medo, nem empurrada pelo desejo excessivo. Um estado onde você não precisa que tudo dê certo para estar bem. E talvez seja exatamente isso que você nunca te ensinaram. Você não precisa que tudo funcione perfeitamente. Você precisa aprender a não depender disso. Existe uma armadilha sutil na forma como você busca felicidade. Você acredita que ela está no resultado. No momento em que tudo finalmente se encaixar. Quando conseguir aquele trabalho. Quando aquele relacionamento der certo. Quando sua vida parecer no lugar. Mas observe com honestidade. Quantas vezes você já chegou lá e mesmo assim não se sentiu em paz? Porque o problema nunca foi a falta de conquista. Foi o apego. Epicuro dizia: se queres tornar um homem rico, não lhe acrescentes riquezas, mas diminui seus desejos. Isso muda tudo. Porque enquanto você acredita que precisa de mais para estar bem, você se torna refém do que ainda não tem. E isso gera ansiedade. A psicologia moderna chama isso de apego ao resultado. Um estado mental onde sua felicidade fica condicionada a algo externo. E tudo que é externo é instável. Hoje vem, amanhã vai. Então sua paz vai junto. Agora imagine outra forma de viver. Uma forma onde você ainda age, ainda constrói, ainda busca. Mas não depende. Você faz o que precisa ser feito, mas não se desespera pelo desfecho. Você planta, mas não arranca a terra todos os dias para ver se a raiz cresceu. Você permite que a vida tenha seu próprio ritmo. Isso não é passividade. Isso é inteligência emocional. É entender que existe uma diferença entre agir e forçar, entre cuidar e controlar, entre desejar e se apegar. Pense em um artista. Se ele pinta tentando provar algo, tentando agradar, tentando garantir reconhecimento, cada pincelada se torna pesada. Mas quando ele pinta pelo simples ato de pintar, algo muda. A mente se acalma. O corpo relaxa. E ele entra em um estado quase meditativo. Hoje a psicologia chama isso de flow. Mas Epicuro já apontava para essa direção há séculos. O prazer está no processo, não na obsessão pelo resultado. E isso se reflete em tudo. Nos seus relacionamentos. Quando você precisa que alguém te ame para se sentir suficiente, você começa a forçar. Você se molda. Você se perde. Você se apega. E o outro sente.
A energia muda. Fica pesada. Agora, quando você está bem consigo mesmo, quando sua paz não depende da resposta do outro, você se torna leve. E o que é leve, naturalmente atrai. Não por esforço, mas por coerência. Talvez o que você chama de amor, muitas vezes seja apenas medo de perder. Talvez o que você chama de ambição, seja apenas medo de não ser suficiente. E talvez, só talvez, você esteja correndo atrás de coisas, não porque precisa delas, mas porque acredita que sem elas, você não é completo. Epicuro desmonta isso com uma clareza brutal. O prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Mas ele não está falando de excessos. Ele está falando de suficiência. De perceber que, no essencial, você já tem o bastante. Respirar. Estar presente. Ter consciência. Isso já é vida. O resto é complemento. Agora pare por um instante e se pergunte com sinceridade: o que você está tentando controlar agora? O que você acredita que precisa acontecer para finalmente se sentir em paz? E se isso nunca acontecer da forma que você espera? Você estaria perdido? Ou apenas sendo forçado a aprender algo mais profundo? Desapegar não é desistir. É parar de lutar contra aquilo que você não precisa controlar. É continuar caminhando, mas sem carregar o peso do tem que dar certo. Porque talvez a verdadeira paz não esteja no momento em que tudo se encaixa, mas no instante em que você percebe que não precisa que tudo se encaixe para estar bem. E esse é apenas o começo. Ainda existe algo mais profundo a ser compreendido. Algo sobre a sua mente. Sobre a forma como você interpreta a realidade. Sobre como seus próprios pensamentos podem ser sua prisão ou sua libertação. Então me diga, se não são os acontecimentos que te perturbam, por que a sua mente insiste em transformar tudo em peso? Por que um simples erro se torna um fardo? Por que uma incerteza se transforma em ansiedade? Por que um pensamento, às vezes, parece mais real do que a própria realidade? Você já percebeu que existe uma voz constante dentro de você? Uma voz que interpreta tudo, que julga, que antecipa, que teme. Ela não para. Mesmo quando tudo está em silêncio, ela continua. E na maioria das vezes você acredita nela sem questionar. Mas aqui está algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Você não é essa voz. Você é quem a escuta. Epicuro compreendia isso de uma forma surpreendentemente próxima da psicologia moderna. Ele dizia que grande parte do sofrimento humano nasce de crenças falsas, ideias que aceitamos como verdade sem nunca questionar. Medo da morte, medo do fracasso, medo da rejeição. Tudo isso são construções da mente. E quando você acredita nelas cegamente, você sofre. Não pelo que está acontecendo, mas pelo que você imagina que pode acontecer. A psicologia chama isso de pensamentos automáticos. São rápidos, invisíveis e extremamente poderosos. Eles surgem e você reage, sem perceber, sem filtrar, sem escolher. E pouco a pouco, você vai sendo moldado por eles. Mas existe uma saída. E ela começa com algo simples, porém raro. Consciência. Pare agora e observe. Quando algo dá errado, qual é o primeiro pensamento que surge? Eu não sou bom o suficiente. Isso sempre acontece comigo. Nada dá certo. Percebe o padrão? Generalização. Catastrofização. Autojulgamento. A mente pega um evento pequeno e transforma em uma narrativa enorme. E você acredita. Mas e se esse pensamento não for verdade? E se for apenas um hábito? Um reflexo condicionado que você nunca questionou? Epicuro ensinava que para viver bem é preciso examinar os desejos e as crenças. Ele dizia: é tolo pedir aos deuses aquilo que se pode obter por si mesmo. E talvez
O que você mais precisa hoje não seja mudar o mundo lá fora, mas compreender o mundo aqui dentro. Existe uma liberdade silenciosa nisso. Quando você começa a observar seus pensamentos, sem se fundir a eles, algo muda. Você cria espaço. E nesse espaço, nasce a escolha. Você não precisa mais reagir automaticamente. Você pode responder com consciência. Imagine que sua mente é como um céu. Os pensamentos são nuvens. Algumas são leves, outras são densas. Algumas passam rápido. Outras parecem permanecer por muito tempo. Mas nenhuma delas é o céu. Você é o céu. Amplo, presente, intacto. Quando você esquece disso, você se perde nas nuvens. Quando você lembra, tudo se acalma. E então surge outra compreensão essencial. Nem todo pensamento merece atenção. Nem todo medo precisa ser alimentado. Nem toda emoção precisa ser seguida. A psicologia moderna fala sobre reestruturação cognitiva. Mas no fundo é algo que Epicuro já sugeria. Reavaliar, questionar, redefinir. Você pode pegar um pensamento como "eu vou falhar" e transformá-lo em "eu estou aprendendo". Parece simples, mas isso muda completamente a sua experiência. Porque não é o evento que define seu estado emocional. É a interpretação. Agora pense. Quantas vezes você já sofreu por algo que nunca aconteceu? Quantas noites você perdeu imaginando cenários que não se concretizaram? Quantas vezes sua mente criou um problema que não existia? Epicuro foi direto. Não devemos temer nem os deuses nem a morte. Por quê? Porque o medo, na maioria das vezes, nasce da ignorância e da imaginação descontrolada. Você sofre por antecipação. Sofre por projeção. Sofre por histórias que ainda nem são reais. E aqui está um ponto crucial. Se você não domina sua mente domina você. Sem perceber, você começa a viver no piloto automático. Reagindo, temendo, evitando. Mas quando você começa a observar, algo desperta. Uma lucidez tranquila. Você começa a perceber padrões. Começa a enxergar além da emoção. E pouco a pouco, você se torna mais livre. Agora volte para o presente. Aqui. Agora. Sem passado. Sem futuro. Respire. Perceba o que está ao seu redor. Perceba seu corpo. Seus sentidos. Sua existência. Isso é real. Não o pensamento sobre o que pode dar errado. Não a preocupação com o que ainda não aconteceu. Mas este momento, Epicuro valorizava profundamente isso. A simplicidade do agora. O prazer de existir sem excesso. Sem pressa. Sem peso. Ele entendia que a mente inquieta rouba o prazer da vida. E que a tranquilidade não vem de conquistar mais, mas de desejar menos e perceber mais. Talvez você esteja tentando resolver sua vida inteira de uma vez. Mas a vida não acontece assim. Ela acontece em instantes. E tudo que você pode realmente viver é este instante. Então deixe-me te perguntar, o que exatamente você pode fazer agora que está ao seu alcance? Não amanhã. Não daqui a um ano. Agora. Um passo simples. Uma ação consciente. Uma escolha pequena, mas real. Porque no fim, não é sobre controlar tudo. É sobre conduzir a si mesmo. Com clareza. Com leveza. Com presença. E ainda há algo mais profundo a ser compreendido. Algo sobre o tempo. Sobre a espera. Sobre essa ansiedade silenciosa de querer que tudo aconteça rápido. Por que você sente tanta pressa? Porque parece que se não acontecer agora, você está ficando para trás. Vamos mergulhar nisso. Por que você tem tanta pressa? De onde vem essa sensação de que o tempo está sempre escapando, como areia entre os dedos?
Porque parece que se algo não acontece agora, talvez nunca aconteça. Observe com sinceridade. Existe uma inquietação constante dentro de você. Uma urgência silenciosa. Como se a vida fosse uma corrida e você estivesse sempre alguns passos atrás. Você olha ao redor e vê pessoas conquistando coisas, crescendo, aparentemente avançando. E então algo dentro de você sussurra: eu estou atrasado. Mas atrasado em relação a quê? Quem definiu esse tempo? Quem decidiu que sua vida deveria seguir o mesmo ritmo que a dos outros? Epicuro enxergava o tempo de uma forma completamente diferente. Para ele, a vida não precisava ser longa. Precisava ser suficiente. Ele dizia: não é o jovem que deve ser considerado feliz, mas o velho que viveu bem. Percebe? Não é sobre quando acontece. É sobre como é vivido. Mas a sua mente foi treinada para acreditar no oposto. Você foi condicionado a pensar que valor está na velocidade, na conquista rápida, no resultado imediato. A psicologia chama isso de gratificação instantânea, uma necessidade de recompensa rápida. E o problema é que quando você vive assim, você perde a capacidade de esperar. E quando não sabe esperar, você sofre. Você planta hoje e quer colher amanhã. Você começa algo e já espera o resultado. Você inicia um caminho, mas não tolera o processo. E então surge a frustração, porque a vida não responde à sua pressa. Pense em algo essencial. Tudo o que é profundo leva tempo. Uma árvore não cresce em um dia. Uma mente não amadurece em uma semana. Uma vida não se constrói em meses. E ainda assim, você se cobra como se fosse possível. Epicuro compreendia isso com clareza. Ele valorizava os prazeres simples e desprezava a ansiedade por excessos. Porque quanto mais você deseja rapidamente, mais você se afasta da tranquilidade. E sem tranquilidade, não há prazer verdadeiro. Agora pare e observe sua própria experiência. Quantas vezes você já se sentiu ansioso? Não porque algo estava errado, mas porque ainda não tinha acontecido? Percebe a sutileza? Não é dor real. É antecipação. É a mente projetando um futuro e exigindo que ele chegue antes do tempo. E quando isso não acontece, você duvida de si mesmo, do caminho, da vida. Mas e se o problema não for o atraso? E se for a sua expectativa de velocidade? A psicologia moderna fala sobre algo chamado tolerância ao atraso. A capacidade de sustentar o desconforto de não ter ainda, sem colapsar emocionalmente. Isso é maturidade. Isso é força. Mas isso não é ensinado. Porque o mundo prefere que você consuma rápido. Decida rápido. Desista rápido. Epicuro seguiria o caminho oposto. Ele diria para você desacelerar, para observar, para perceber que o tempo não é um inimigo, mas um processo. Ele não precisa ser vencido. Ele precisa ser compreendido. Imagine um agricultor. Ele planta, cuida, rega, acompanha, mas ele não se desespera. Não acorda no dia seguinte exigindo frutos, porque ele entende algo essencial. Existe um ritmo natural, e interferir nesse ritmo não acelera, prejudica. Agora compare isso com a sua vida. Você planta, mas não confia. Você age, mas duvida. Você começa, mas já quer terminar. E assim, você se distancia do próprio processo. Existe uma tensão nisso. Uma resistência constante ao tempo presente. Como se o agora nunca fosse suficiente. Como se a vida só começasse quando algo acontecer. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. A vida já está acontecendo. Agora. Neste exato instante. E enquanto você espera pelo momento ideal, você perde o único momento real. Epicuro valorizava profundamente o presente. Não como um conceito bonito, mas como prática.
Ele vivia de forma simples. Comia pouco. Desejava pouco. Mas sentia profundamente. Porque estava inteiro no momento. Sem pressa. Sem comparação. Sem essa urgência invisível. E talvez seja isso que está faltando. Presença. Porque quando você está presente, o tempo deixa de ser uma ameaça. Ele se torna espaço. Espaço para viver. Para sentir. Para crescer. Agora me diga, o que exatamente você está tentando acelerar? Sua carreira? Seu relacionamento? Seu crescimento pessoal? E por quê? O que você acredita que vai sentir quando isso finalmente acontecer? Alívio? Paz? Satisfação? E se essas sensações não dependessem do futuro? E se elas pudessem ser cultivadas agora? Essa é a virada. Quando você percebe que não precisa esperar para viver, que não precisa chegar em algum lugar, para finalmente se sentir bem, você começa a caminhar de outra forma, mais leve, mais consciente, mais livre. Isso não significa parar. Significa parar de se violentar com expectativas irreais. Significa agir, mas respeitando o tempo. Significa confiar, mesmo sem garantias. Porque talvez o que você chama de atraso seja apenas o tempo necessário para você se tornar quem precisa ser. E quando você entende isso, algo dentro de você relaxa. A pressa diminui. A ansiedade perde força. E o caminho começa a fazer sentido. Mas ainda existe algo que prende muitas pessoas. Mesmo quando entendem tudo isso. Uma força invisível que faz você agir por medo, correr atrás por carência e insistir mesmo quando sabe que não deveria. Desespero. Vamos olhar para isso com profundidade. O que te move quando ninguém está olhando? É a clareza? Ou é o medo disfarçado de urgência? É a vontade tranquila de construir? Ou a necessidade inquieta de provar algo? Existe uma força silenciosa por trás de muitas das suas ações. Ela não grita. Ela não se apresenta como perigo. Mas ela conduz. Empurrar. Acelerar. Pressiona. E quando você percebe, já está correndo. Correndo atrás de validação. De segurança. De respostas. Correndo sem saber exatamente por quê. Você chama isso de ambição. Mas muitas vezes é desespero. Um desespero sutil. Refinado. Socialmente aceito. Mas ainda assim, desespero. Epicuro olhava para isso com uma lucidez desconcertante. Ele separava os desejos em 3 tipos. Os naturais e necessários. Os naturais, mas não necessários. E os vazios. Os naturais e necessários são simples. Comida, abrigo, descanso, amizade. Sem eles, o sofrimento é inevitável. Os naturais, mas não necessários, são confortos. Um pouco mais de prazer, de beleza, de facilidade. Não são um problema, desde que não dominem você. Mas os desejos vazios, esses são perigosos, porque nunca se satisfazem. São desejos de status, de reconhecimento constante, de provar valor ao mundo. E quanto mais você alimenta, mais eles crescem. Agora seja honesto consigo mesmo. Quantas das suas ações vêm desses desejos? Quantas decisões você toma? Não porque quer, mas porque sente que precisa. Precisa ser visto. Precisa ser aprovado. Precisa não ficar para trás. Isso não é liberdade. É dependência. Uma dependência emocional do olhar externo. E isso gera desespero. O desespero não aparece como desespero. Ele aparece como urgência. Preciso conseguir isso agora. Não posso perder essa oportunidade. Tenho que fazer dar certo. Mas por trás disso, existe medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser esquecido. Medo de não ter valor.
A psicologia moderna reconhece isso como uma mente condicionada pela escassez. Você age não porque está inteiro, mas porque sente falta. E quando age a partir da falta, nada parece suficiente. Você conquista, mas continua vazio. Você alcança, mas não sente paz. Porque o problema nunca foi o que faltava fora. Era o que faltava dentro. Epicuro ensinava algo simples, mas profundamente libertador. Aquele que não se contenta com pouco, não se contenta com nada. Isso não é sobre viver com menos. É sobre não depender do excesso. É sobre não transformar desejos em necessidades. Pense em alguém tentando segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Assim é o desespero. Ele não aproxima. Ele afasta. Os relacionamentos, isso fica evidente. Quando você precisa do outro para se sentir completo, você começa a forçar. Exige atenção. Busca confirmação. Interpreta silêncio como rejeição. E o outro sente. A energia muda. Fica pesada. E o que você mais queria começa a se distanciar. Mas quando você está em paz consigo mesmo, quando você não depende do outro para existir, algo muda. Você se torna leve, presente, autêntico. E, paradoxalmente, é aí que as conexões mais verdadeiras surgem. Não por esforço, mas por ausência de necessidade. Isso também acontece no trabalho. Quando você age com desespero, você aceita qualquer coisa. Se sobrecarrega. Se perde. Sua energia fica fragmentada, ansiosa. E suas decisões perdem qualidade. Mas quando você age com propósito, algo se alinha. Você escolhe melhor, se posiciona melhor, entrega melhor. Porque não está tentando preencher um vazio. Está expressando quem você é. Essa é a diferença. Desespero tenta compensar. Propósito expressa. Epicuro não pregava inércia. Ele não dizia para você parar. Ele dizia para você agir com consciência, com medida, com clareza, sem ser escravo dos próprios desejos. Agora pare por um instante e observe sua vida com coragem. Onde existe desespero? Em que área você está forçando? O que você está tentando segurar? Com medo de perder? E se você soltasse um pouco? Não tudo, mas o suficiente para respirar. Porque existe uma inteligência no não forçar, uma sabedoria no recuo consciente. Nem tudo precisa ser conquistado na força. Algumas coisas precisam de espaço. A psicologia chama isso de regulação emocional. A capacidade de não agir impulsivamente, de sentir sem reagir imediatamente, de esperar antes de decidir. E isso muda tudo. Porque quando você não reage ao desespero, ele perde força. Ele se dissolve. E o que sobra é clareza. Você começa a agir de outro lugar. Um lugar mais estável, mais consciente, mais livre. E então, algo ainda mais profundo se revela. A raiz de tudo isso. A tentativa constante de controlar. Controlar o tempo, as pessoas, os resultados. Como se a vida precisasse obedecer à sua vontade, para que você finalmente pudesse descansar. Mas nunca obedece. E é aí que nasce o cansaço. Epicuro ensinava que a verdadeira liberdade não está em dominar o mundo, mas em reduzir aquilo que te domina. E o maior domínio é essa necessidade de controle. Você tenta prever tudo para não sofrer. Tenta garantir tudo para não perder. Tenta organizar tudo para não se frustrar. Mas quanto mais tenta, mais ansioso fica. Porque no fundo, você sabe, a vida é imprevisível. E talvez seja exatamente isso que você precisa aceitar. Não como derrota, mas como libertação. Você não precisa controlar tudo para ficar em paz. Você precisa aprender a confiar que
Mesmo sem controle, você consegue lidar. Isso é força. Isso é maturidade. Quando você solta o controle, algo surpreendente acontece. A tensão diminui. A mente desacelera. O corpo relaxa. E a vida começa a fluir de forma mais leve. Não porque tudo dá certo, mas porque você não está mais lutando contra tudo. Epicuro dizia: acostuma-te à ideia de que a morte nada é para nós. Não como algo sombrio, mas como um convite à lucidez. Se até o fim da vida não deve ser temido, por que você teme tanto os pequenos desvios do caminho? Você se preocupa demais com coisas que talvez nunca aconteçam, com resultados que não dependem só de você, com opiniões que não definem quem você é. E enquanto isso, a vida passa. Simples. Disponível. Aqui. Talvez a verdadeira transformação não esteja em conquistar mais, mas em perceber que você já pode descansar agora. Respire. Solte um pouco. Confie um pouco mais. Você não precisa correr desesperadamente atrás da vida. Ela já está acontecendo. E agora eu te deixo com uma pergunta, que pode mudar tudo se você realmente sentir. Se nada precisasse acontecer do jeito que você espera, você ainda conseguiria estar em paz? Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixe isso registrado. Escreva, compartilhe, permita que essa consciência se fortaleça. E se você quer continuar caminhando por esse tipo de pensamento, se aprofundar nessa filosofia que liberta sem prometer ilusões, então se aproxime, se conecte e caminhe junto com o Jardim Epicuro. Porque no fim, não é sobre ter todas as respostas. É sobre aprender a viver melhor com as perguntas. E talvez você esteja mais próximo disso do que imagina.